Eu tenho certeza que você já ouviu falar da Lia Bracho. Ela já faz bastante vídeo no canal dela. Ela tem um canal do YouTube, tem outras redes sociais, em que basicamente ela conta as histórias de vida dela. Ela mora atualmente, pelo que me vem à memória, lá na Espanha, mas ela é natural aqui do Brasil. Então ela conta as experiências que ela também viveu aqui no Brasil, na fase em que ainda era um rapazinho, que hoje em dia ela é uma mulher transexual, já está modificada, já fez as mudanças que ela desejava fazer para se sentir bem, para se sentir feliz. E também dá a opinião dela sobre alguns assuntos. Inclusive, esses últimos dias, viralizou alguns vídeos dela falando, dando a opinião dela sobre a Jojo Todinho, sobre a Massa Fera. Mas, no vídeo de hoje, a gente vai é, ouvir o relato flagrante paranormal que ela tem a nos contar. Já vou dizendo que ela é muito engraçada, então vocês vão dar boas risadas. Os pingueludos, bem-vindos ao reino dos pinguelos. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, curta, compartilhe, chame o povo pra ver, toca no sininho e me ajuda a manter este cabaré funcionando. Galera, olha, o vídeo de hoje, conforme prometido, vim trazer aquele vídeo daquela manifestação sobrenatural que eu mesma gravei, né? Olha, foi em 2018 isso, na casa de uma amiga minha, na cidade lá de Córdoba. Cheguei lá para trabalhar. Eu acho que foi a minha primeira vez nesse apartamento, se eu não me engano, foi a segunda, foi a primeira vez. Assim que eu cheguei no quarto, obviamente que eu senti uma presença ali, mas era uma presença boa, não era uma presença ruim, eu não senti uma negatividade no ambiente, mas eu sabia que tinha alguma coisa sobrenatural naquele quarto. E aí um dia, né, eu vou resumir mais ou menos, depois eu coloco o vídeo para vocês saberem mais um pouco da história. Um dia chegou um rapaz para mim, um cliente, me pagou, eu saí do quarto, fui guardar o dinheiro. Quando eu voltei, o cara estava indo embora, não queria nem ficar. E aí ele falou pra mim, olha, eu não gosto desse tipo de coisa, você tá sendo injusta comigo, eu sou uma pessoa honesta, você tá fazendo trambicagens. Como assim? Eu sei que tem uma pessoa dentro do armário, eu escutei uma respiração, uma pessoa se mexendo aí, eu sei que você tá me gravando pra me chantagear, olha só. Eu digo, olha, me respeite, que eu não sou desse tipo, eu não sou dessa laia, desse tipo de gente, eu vou lhe provar que não tem ninguém aqui. Se tiver, entrou agora, porque na hora que eu tava no quarto não tinha não, peguei, fui lá, abri as portas, não tinha ninguém. Tudo bem, ele me pediu desculpa, eu relevei, porque era um cliente meu de tempos, e a gente fez o que a gente fazer. Aí, bem, fui pra cozinha depois de 11 horas, fiquei lá no quarto, vendo minha série e tal. Aí eu tomei banho, lavei a cara, tudo direitinho, e fui na cozinha preparar um leitinho quente. Ai, um leitinho morno, um leitinho quente para reforçar. Vocês já presenciaram alguma coisa sobrenatural, alguma coisa que vocês ficaram. Porque tem vezes que a gente pode até ver algumas coisas. Por exemplo, você está caminhando, principalmente para quem mora em cidades no interior. Quando você está naquele breu da noite, do escuro, ou então durante a madrugada, é, que está ainda com o céu um pouquinho escuro, você pode ver algumas coisas, tipo alguns vultos, que talvez realmente sejam alguma manifestação paranormal, ou então seja mesmo algum vulto de algum animal, de alguma planta. Olha, eu fico pensando assim, imagino como deveria ser a minha reação se eu presenciasse alguma coisa sobrenatural. Que assim, a gente fala, e se acontecer isso, eu vou reagir dessa forma. Mas, na verdade, quando acontece coisas, por exemplo, imagina você ver algum espírito, alguma coisa sobrenatural, como você reagiria? Eu tenho certeza que você pode falar de uma forma, eu reagiria desse jeito. Mas normalmente, quando você está no calor da emoção, talvez eu poderia correr, talvez eu poderia gritar, ou talvez eu poderia ficar parado assim, sabe? Igual sonho. Vocês já sonharam dessa forma? Porque eu já sonhei. Muitas das vezes, quando eu sonhava sonhos em que eu tinha que correr de algo, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque no momento que eu ia tentar correr, eu não conseguia, eu ficava meio que parado. Eu tinha que correr para se safar de uma situação e eu não conseguia, eu ficava parado. Poderia reagir dessa Então, assim, de muitas formas eu poderia reagir se uma coisa dessa acontecesse comigo.
E tem pessoas que tem esse negócio mais sobrenatural, né, aflorado. Então, dependendo do lugar onde você está, se você já é uma pessoa que já tem esse lado mais aflorado, você pode presenciar coisas do tipo. Né, acalentar o estômago para ajudar a dormir. Lá no Ceará a gente toma isso. Eu peguei tomei um leitinho morno. Ai, quando falo de leite. Ai, já tô com a minha palhaçada. Vira sério, mulher, te controla. Aí tudo bem. Tomei o leite, me deitei, fui assistir minha série The Walking Dead. Tô lá assistindo, começo a cochilar. Quando eu começo a cochilar, passa um momento, porque esse armário, gente, esse guarda-roupa, ele estralava, né? Mas é coisa de armário velho, sempre estão estralando, aquela madeira podre, né? Aí o armário estralava, eu dava uma acordada. Aí quando foi no terceiro estralo, eu acordei, eu olhei pro guarda-roupa e disse, menina, que coisa estranha. Aí eu levantei, abri o armário, sentei na cama, liguei a luz e fiquei olhando e observei que as minhas roupas, ela tava aqui meio que... E era incrível que eu arrumava tudo, quando eu chegava lá tava tudo caído. As coisas estavam tudo bagunçadas, não entendia por quê. Meus perfumes tudo assim, meio que jogados, sabe? E aí as roupas estavam assim meio que movendo, bem devagarzinho. Era assim uma sensação de que tivesse vento circulando ali, mas não tinha vento, minha filha, não tinha. Tinha não, porque a porta estava fechada, a janela fechada, tudo abafado, não tinha corrente de vento por nenhum lugar. Digo, nossa, que estranho. Aí foi na hora que eu peguei o celular e comecei a gravar. O vídeo, gente, foi gravado assim em pé. Eu não gravei deitado, até porque foi em 2018, isso eu nem ia divulgar mais, estava ali no meu pendrive guardado. Só que aí, como eu comecei a tocar nesse sistema aqui no YouTube, eu lembrei, sendo que eu já tive um vídeo também de sobrenatural, né? E eu acabei eliminando, porque eu fiquei tão paranoiada com aquele vídeo que eu escutava 24 horas, não acreditava naquilo. Eu escutava, até que minha mãe falou, remove isso, elimina, porque tu vai ficar muito obsessionada. Aí, como na época eu não mexia muito no YouTube, eu peguei e eliminei. Me arrependo muito, mas eliminei. E esse não, eu guardei no pendrive. Tudo bem, né? Comecei a gravar. Aí há um determinado momento do vídeo, onde a pasta, né, o creme dental, ele move assim para um lado. E aí aquilo ali ficou claro para mim, pelo menos, que não tem explicação, não era corrente de vento nem nada. Então, para mim, era alguma coisa sobrenatural que fez aquele efeito todo. E a porta do armário, que era pesada, inclusive, não tinha. Até empurrando ela voltava. Ela fecha já, chegando no final do vídeo, ela estava fechada assim. Uma leve fechada. E aí aquilo confirmou as minhas dúvidas, né? Que era alguma coisa, alguma presença ali. Só que não era uma presença maligna, tanto que eu sentia que era uma mulher. Eu até botei o nome dela de Camila. Chegava no quarto, Camila, você tá aí, Camila? Olha, gente, eu tô neste exato momento. Tá dando pra escutar o som? Tipo, tá caindo muita chuva, porque esses dias, desde ontem aqui em São Paulo, começou a cair bastante chuva, tá fazendo aquele friozinho bacana. Então é tipo o clima perfeito. As minhas cobertas estão aqui no chão para ouvir relatos sobrenaturais ou então assistir filmes de terror, que é um dos meus preferidos. Não sabia o nome, coloquei o nome, né? Gente, eu não tenho medo dessas coisas. Olha, eu descobri agora, recente, que a dona desse apartamento que eu tô, ela foi assassinada aqui, né? O dono me falou que tinha sido em outro canto, mas depois descobri que foi aqui na casa. Ele não queria me dizer. E o rapaz que matou ela se matou, mas não aqui, se matou em outro canto. E eu peguei, senti nada, não sinto negatividade nessa casa. Até falei pra ela, se você tá aqui, minha filha, me ajuda a cuidar dessa casa, que eu vou cuidar da sua casa pra você. E aí é isso, gente, foi morta aqui na sala. Feminicídio, né? Mas bem, voltando lá para o assunto do fantasma. Imagina, você tá, tipo, aluga uma casa e aí todo feliz, empolgado, já faz aquela mudança que a gente sabe como é. E aí quando você se instala na casa, depois de alguns dias você morando, uns 2, 3 dias, você descobre que a antiga proprietária aconteceu isso. Outra coisa que eu gosto de saber como eu reagiria em uma situação dessa. Eu acho que quando chegasse o momento da noite, se eu estivesse morando sozinho, eu ia ficar assim, ó. É, mas acontece, né? Ainda mais, principalmente, quando você mora em casa de aluguel, você pode cair em uma casa que alguns anos atrás, ou então recente, aconteceu algo do tipo. Eu conversava com ela, porque eu sentia que não era uma coisa negativa, né? Conversava, contava das minhas coisas lá em São Paulo e tal e tal. Fui embora de lá, na segunda vez que eu fui, eu já não fiquei no mesmo quarto, fiquei em outro quarto, mas não tinha problema nenhum, porque eu sentia que não era uma presença ruim. Gente, quando eu cheguei nesse quarto a primeira vez,
O quarto, ele tinha um cheiro muito forte de... Um cheiro forte que eu não sabia de Natalina. que era. Era, não sei se era madeira podre. Eu sei que a minha amiga colocava coisas lá dentro para ver se tirava, né, o cheiro, colocava aqueles negocinho de bom ar não, como chama? Umas pedrinhas para dar o cheiro nas roupas e Natalina. tal. Mas não saía aquele cheiro. E depois eu comecei a conversar com ela, com esse espírito, parecia que o espírito não tomava banho há anos, minha filha, há meia séculos, né? Meses não, porque com certeza ele tinha décadas que tinha morrido. Então eu comecei a conversar com ela. Depois de um tempo, o cheiro, pelo menos para mim, sumiu. Eu fiquei no quarto um tempo, não sentia mais cheiro, não sei se voltou. E eu até falava pra ela, brincando, já, Camila, minha filha, até que você tomou um banho, né, mulher? Lavou as axilas, lavou o bicho. Então é isso, eu vou deixar aqui o vídeo na sequência para vocês assistirem, gente. As imagens são um pouco estranhas. A qualidade não tá lá grande coisa, porque foi um vídeo que eu gravei com o celular 2 anos atrás, estava no pendrive, e com certeza perdeu um pouco da qualidade, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês. Então, assistam o vídeo. Eu não vou dizer o momento exato que o creme dental se move, mas prestem atenção. Vocês vão ter que assistir esse vídeo umas 3, 4 vezes para você ver todos os detalhes, tá? Beijo e fiquem com o vídeo. Já já eu volto. Então vamos lá ver, vamos prestar atenção. Ela falou que ia mexer a porta e o creme dental. Laurinha, olha só. Ontem eu estava com o cliente teimando comigo, dizendo que tinha uma pessoa dentro do armário gravando a gente, né? Por causa do barulho, porque esse armário faz muito barulho à noite. Estrala muito e é como se tivesse alguém realmente querendo sair de dentro do armário. Aí eu abri o armário para o cliente ver que não tinha ninguém, mas eu já sabia que ele fazia muito barulho mesmo, e eu sentia realmente assim uma energia, mas eu não sinto energia negativa, eu sinto energia, né, positiva, porque não me atrapalha o sono, não sinto dor de cabeça, eu durmo tranquila. Só que aí hoje eu abri Eu tô olhando pro creme dental. o armário e vi que as roupas estavam se mexendo, olha só. Como se mexe, ó. É como se tivesse vento, né? E a porta também do armário, ela se movimenta, olha só. Preste atenção. Como as roupas elas estão em movimento e a porta do armário também fica balançando bem devagarzinho, olha. Tá vendo? É, tá dando um leve movimento. Como se alguém estivesse mexendo, né? Mas Laurinha, não repassa esse vídeo, viu? Eu tô gravando só para você ver como é incrível. E olha só. Tá vendo? Ó? Olha só, tá vendo? Ela vai mexendo, mas eu não tenho medo não, viu? Não tenho medo nenhum. Não tenho nenhum tipo de medo. Mas ainda tem pessoas que não acreditam, né? Eu acredito. Eu não sinto energia negativa de jeito nenhum aqui. Durmo tranquila, só que nesse armário tem algo especial nele, né? Algo especial nesse armário tem, porque você vê pelos ruídos, é muito estranho o ruído dele. É como se realmente tivesse uma pessoa dentro querendo sair para fora, né? Até o cliente suspeitou que tinha uma pessoa dentro filmando ele. Olha aí, você viu? Eu fiquei focado o tempo todo no creme dental que ela falou e mexeu. O creme dental, a pasta dental ali, ó, como ela mexeu. Deu uma... É, eu tava vendo a porta se movimentando, as roupas, eu fiquei, ah, mesmo que ela diga que tá tudo fechado, pode acontecer de se mover por algum motivo. Mas o creme dental se mover dessa forma, uma mexidinha, você viu? Eu não tô ficando doido não, isso aí com certeza é uma entidade, mas eu tenho certeza que não é negativa, porque eu sou muito médio e eu sinto quando as coisas são negativas, né? Eu sinto quando as coisas são ruins, e não é ruim, de jeito nenhum. Mas que é incrível é, né? Olha só, tá vendo? É incrível. Olha aí, olha, ó, tá vendo? Ó, olha aí, viu? A porta fechando. Pra você ver. Ainda bem que eu tô gravando, né? Porque se depois eu for falar, diz assim, nossa, ali tá mentindo, né? Você vê que eu tô gravando, sentada aqui na cama olhando e ela se mexe, mas é incrível. Por incrível que pareça, eu até gosto, porque eu gosto muito do sobrenatural e eu gosto de estar em lugares assim, sabe? Quando não é um lugar pesado, né? Negativo. Mas eu sabia que tinha alguma coisa nesse armário. Esse armário tem um cheiro muito forte, é um cheiro estranho, né? Que não sai de jeito nenhum.
Mas eu não sinto, Laurinha, de jeito nenhum coisa negativa nele. De jeito nenhum. Não sinto. Não sinto de maneira nenhuma. Não me atrapalha o sono. Pois é, princesa, é isso aí. Simples, mas chocante, né? Pois é. Gente, o jeito que ela fala realmente, a gente entende que ela tá de boa com isso. Então isso é muito bom. Eu fiquei pensando assim, se fosse comigo, eu acho que no outro dia eu já ia procurar outra casa para alugar. Porque, nossa, a pasta de dente, a porta do armário se mexeu. E ela super, de verdade, você vê que ela tá tranquila, de boa, ela dorme de boa. Eu com certeza eu procuraria outro lugar para morar. Também quando eu gravei, eu fiquei dias olhando esse vídeo, dias ali mexendo nele. Eu pegava um pedaço de papelão e ficava abanando perto das roupas para ver se as roupas mexiam, tentando encontrar uma explicação para aquilo. Mas, gente, foi algo sobrenatural, né? Eu entendo assim porque não via nenhuma explicação para aquilo. Não tinha como a pasta mexer, as roupas ficavam movendo, a porta do guarda-roupa fechar. Então eu ficava fazendo um movimento de vento, né, assim, para ver se eu encontrava. Eu disse, não, foi o vento, algum vento de algum lugar que entrou aqui. Mas não tinha, porque a janela estava fechada, a porta fechada, tudo fechado, minha filha. E não é a primeira vez que eu, através de uma câmera, consigo captar essas coisas. Uma vez aí lá em Sevilha, numa casa que eu estava, eu consegui captar. Eu estava gravando uns vídeos curtinhos, né, para experimentar uma câmera que eu tinha acabado de comprar. E aí, numa dessas gravações, um dia eu mexendo, vendo as gravações no meu computador, para ver a qualidade da imagem, também para escolher um vídeo para mandar para um cara que eu tinha conhecido no SMS? Acho que é SMS, SMN, sei lá, aquele negócio, aquele chat de antigamente, que era parecido com o Skype. Aí eu peguei escolhendo um vídeo, num deles, eu parei escutando lá e vendo a imagem, né? Aí eu escuto uma palma bem alta perto de mim e um grito, ué, pá, 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 muito alto, gente. E eu lá, me olhando no espelho, foi um barulho tão alto que se tivesse aquilo acontecido, eu tinha com certeza olhado para um lado e para o outro, assim, me assustado. E eu estava tão natural. Então aquilo ali eu peguei e coloquei para minha mãe através do computador para ela escutar. Ela disse, nossa, isso é uma presença maligna que está em nossa casa. Esse barulho aí é bem familiar para mim, porque minha mãe trabalhou muitos anos com banda, essas coisas, né? E aí ela disse, aí é uma presença, uma entidade maligna nessa casa. Eu digo, por isso que o rapaz que eu falei para vocês, que veio ficar comigo uma vez, ele viu um homem passando lá do outro e foi embora, foi nessa mesma casa. Então essas coisas me acompanham, minha filha, não adianta. Se fosse um homem gostoso para mim dar leitinho quente, mãe. Nossa, tudo que é coisa, até nas coisas mais sérias, eu fico pensando, isso não é coisa de Deus, não, minha filha. Safadeza o tempo todo, o vídeo é sério, demônia. Nossa, já quieta. Gente, eu tô um caso perdido, eu sei. Mas, bom, para terminar o vídeo, para não ficar muito comprido, olha, um cheiro para vocês. Esse foi o vídeo, assistam mais vezes se vocês quiserem e tirem suas conclusões. Os pingueludos. Gente do céu, olha, só pela pasta se movendo, pra mim, ali já é sinônimo de que é algo sobrenatural e eu fico feliz porque ela tá, tipo, de boa. Quando normalmente a pessoa tem essa sensibilidade a mais, quando acontecem essas coisas, ela fica bem tranquila. E ela, pelo visto, já viu várias coisas, como ela comentou, do tipo, e tá bem de boa. Como você reagiria se acontecesse algo do tipo